Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar fazendo a leitura da Bíblia e hoje a gente já está na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como migrantes dispersos no mundo, no ponto na Galileia, não, no ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, eleitos conforme a presciência de Deus, Pai, e pela santificação do Espírito, para obedecerem a Jesus Cristo e serem aspergidos com o seu sangue. A vós, graça e paz em abundância. A esperança viva. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança que não se desfaz, não se estraga nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, o quilate de vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora o estejais vendo, credes nele. Isto será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que estava destinada para vós. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois. Foi-lhes revelado que não para si mesmo, mas para vós é que estavam ministrando esses ensinamentos que agora são anunciados a vós. Agora vos anunciam aqueles que vos pregam a boa nova em virtude do Espírito Santo, enviado do céu. São revelações que até os anjos desejam,
contemplar. Vocação à vida santa. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vos em todo o vosso proceder. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei no temor o tempo de vossa permanência como migrantes. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro, sem defeito e sem mancha, conhecido de antemão antes da criação do mundo. Ele foi, neste final dos tempos, manifestado em favor de vós. Por ele tendes fé no Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim vossa fé e vossa esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, vos purificastes para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor. Nascestes do novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou a erva, caiu-lhe a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada como boa nova. Então, Pedro aqui, eu vejo claramente que essa palavra, ela é o ser humano na associação da, do exercício fraterno de construir coisas para a salvação e edificação de todos, né? Ou seja, para a esperança viva. Esta salvação tem sido objeto da investigação e meditação dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que estava destinada para vós. Procuraram saber que época e que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao anunciar com antecedência o sofrimento de Cristo e a glória que viria depois. Então, o sofrimento, os sofrimentos de Cristo, né, ou seja, de adquirir isto, anunciados, eles modificam e salvam toda uma geração que conseguiu chegar
né, antecipado a esse tipo de processo. Cara, e o quanto isso é valioso e rico. Isso é tão rico que tem que ser guardado a 7 palmos, né? Isso tem que ser é, muito bem guardado e administrado. Porque isso é mais poderoso, mais valor, tem mais valor do que o ouro, né? E por ter mais valor, né? Nós não carregamos isso. A gente não, pelo menos pelo que eu vejo, né? Nós tentamos demonstrar, né? E utilizar desse arco dos profetas para manter essa relação de passar adiante aquilo que trouxe glória, né? Aquilo que antecipa sofrimentos, porque nós não desejamos que as outras pessoas sofram como nós sofremos. Ou os antepassados, eles sempre no final da vida, eles não, eles se arrependem e de alguma forma eles deixam assim, para as pessoas não sofrerem como eu sofri, tá aqui, ó. Esse é o melhor caminho para de Cristo, né? Então, isso dá esperança para a vida encontrar paz para viver, porque chega um momento na vida que a gente começa a se enfraquecer tanto que o espírito não se conecta mais com a carne e ele começa a perguntar para Deus se esse é o seu lugar, se está correto. Ele começa a perguntar a Deus, né? Eu posso ser melhor do que isso, né? Essa carne, né? Ele começa a apresentar problemas de atividade na carne. A carne ela passa a não aceitar o espírito de alguma forma, por desrespeitar esse espírito, né? E para que a carne não desrespeite o espírito, para que essa erva floresça e se floresça e dê flores, é muito necessário que todas as gerações dessa erva, todos os cuidados possíveis sejam levantados para, para que isso seja fé e esperança nos momentos que o espírito estiver nessa desconexão. Porque o sofrimento ele pede para sair. Quando a gente sofre, a gente abre mão. A gente só não abre mão no sofrimento quando a gente tem certeza de que vale a pena sofrer para no futuro isso ser ter esperança nisso, né? Então, quando a gente acredita muito, tem muita esperança em uma coisa, a gente não mede esforços para estar no sofrimento. E não existe espírito que não aguente o sofrimento
que é mediado por essa provação. Só que a falta de fé no futuro, a falta de vontade para estar no futuro com essa essa realidade que é aparentemente é, sensível para esse organismo, ele ele abandona o sofrimento e diz: se eu tiver que viver assim nesse sofrimento, eu prefiro abandonar essa missão. E muitos de nós estamos abandonando as missões. E estamos abandonando, e por mais que isso fira, né, o exercício do cristianismo frente a Jesus Cristo, nosso Salvador, a gente tem argumentos que muitos de nós, inclusive anjos entre nós, eles possuem dificuldade de vencer. Né? Quando a gente apresenta esses argumentos, né? Vejam só, são revelações que até os anjos desejam contemplar. Então, até mesmo os anjos, eles desejam contemplar essas revelações, eles anseiam por essas revelações, mas existem sofrimentos nessa vida, existem falhas humanas que ocorrem e mediante ao sofrimento até anjos acreditam que talvez não seja necessário sofrer mais por isso, né? Vamos abandonar essa missão. Bom, isso é muito triste, porque o maior desejo meu quando eu nasci, né? Quando eu nasci no sentido de nascer de novo, porque a gente sempre vai nascendo de novo. Num dia que eu nasci de novo, para a esperança, né? Depois de um sofrimento que me fez abandonar a missão, eu pensei assim, eu quero viver, mas eu quero viver não para ver isso, não para participar disso, mas para fazer isso. E muitas das vezes eu não me sinto fazendo nada. Eu só me sinto assistindo. Eu me sinto é, é, não fazendo nada. E isso é um sofrimento terrível que eu não desejo para ninguém, sabe? Porque o maior desejo da criança é contribuir com o pai, com o verdadeiro pai. E esse pai é o Deus, né? É o Deus da criação. Então, naquele dia que eu fechei os olhos com muita força e saltei os espíritos é, entre as orações interiores, pedindo a Deus, né, essa participação, essa, essa associação, é, foi porque eu tinha muito medo de não contribuir, tinha medo de não receber a graça de ser um contribuidor. E parece que me é um castigo, né, nos tempos atuais, não me sentir contribuindo. E necessariamente, talvez isso seja uma provação para mim, mas eu penso em desistir várias vezes dessa missão, né? Porque
Se tem uma coisa que é fácil para Deus, é nos colocar no nosso lugar. Se tem uma coisa que é muito fácil para Ele, na verdade, tudo é fácil para Deus. Mas será que Deus eh, ah, quer que a gente, num piscar de olho, conquiste, ou Ele quer ver como que nós, sem a sua atenção do seu poder imediato, faremos para conseguir isso? O que que nós faremos? O que vacilaremos? Aonde que a gente vai chegar? Qual que é o mais próximo do fim? Aonde que desistiremos? Aonde que precisaremos mais dele? Será que é por isso que ele não nos colocou no nosso lugar de uma hora para outra? Porque eu, sinceramente, eu estou pronto para aceitar o meu lugar já há muitos anos, só que eu sinto Deus sempre repreparando esse lugar. Quando ele me vê preparado, ele de alguma forma ele modifica esse lugar e me faz eh, esperar mais, como me assiste nessa busca, né? E ao mesmo tempo o Satanás também me assiste, né? Experiência pessoal. Então, nessas assistências, né? Parece que os dois querem ganhar com isso e os dois são um só. Eu não consigo separar Deus de Satanás. E pode parecer uma coisa grossa da minha parte dizer, né, até mesmo para uma grande riqueza da comunidade cristã que usa com muita definição textual e intelectual para dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, na minha opinião, tem tudo a ver. Né? Eu vejo Deus e o diabo como um ser único. Né? Eu não consigo separar os dois. Para mim, os dois eles têm uma relação íntima e muito profunda. E eu também não vejo o demônio, Satanás, como uma figura perversa, porque de alguma forma ele quer o bem também. Só que o equilíbrio, ele depende disso. Ele depende dessas duas forças. Sem essas duas forças, a gente não consegue sentir o equilíbrio, porque senão a gente viveria em uma insensibilidade e a gente não conheceria e nem desejaria conhecer a Deus e nem preservar aquilo que a gente é. A gente só deseja conhecer a Deus porque Ele é uma esperança e uma remotivação para o nosso sentido, que só é possível porque existe um Deus que é perfeito e, na minha concepção, essa perfeição ela ela é esses dois lados, né? Na minha percepção, mas eu não ouso dizer que eu estou certo. Eu ouso dizer que eu estou sendo corajoso para mandar essa informação, né? Esse tipo de processamento da minha mente. Bom, e tem outra coisa também, né? Quando nós somos novinhos, né, no sentido de quando a gente é criança, as coisas elas vão se abrindo para nós, né? As coisas que eu digo as capacidades.
Quando eu era criança, eu desejava ser capaz de tudo, mas ao mesmo tempo eu pensava e me preocupava como eu me tornarei capaz disso. E às vezes eu até caía na armadilha das naturezas mortas, né? Ou das naturezas sem esperança. Eu às vezes até caía assim e olhava assim, cara, eu nasci assim, eu sempre vou ser assim e eu nunca vou mudar. Porque esse sou eu nasci assim, não tem como. É muito difícil. Nossa, eu tento e não consigo. E chorava. Ah, e ardia de choro. E destruía toda a minha cabeça que doía sem cessar. E noites inteiras doendo. Triste, me sentindo sozinho. Nesse sentido de dor, né? Só eu que sinto essa dor. E aí, isso, de alguma forma, esse mal me fez lutar pelo bem. Esse mal perverso que me ardia a cabeça, que me deixava num profundo poço, né, de solidão, de medo. Foi esse mal que me fez ter esperança, né? E a esperança que eu tive, ela depende de uma atitude muito forte. Precisa de uma força que quando as pessoas seguram, elas fazem até aquela cara assim, fazem até cara de deformação, né? Espacial. Por quê? Porque ah, quando a gente começa a acreditar numa coisa, essa coisa ela vira um relacionamento pessoal pra gente. E quando a gente vai investindo o nosso tempo para essa coisa, de alguma coisa a gente vai se transportando, a gente vai se doando para o senso em comum dessa coisa. E esse senso em comum vai se tornando comum e a gente vai se tornando um especialista por relacionamento e precisão dessa coisa, até que essa coisa se torna uma verdade na nossa vida, um caminho. E essa coisa, ela sempre vai ser Deus em qualquer coisa que você acreditar está depositando, sempre Deus está logo ali na frente, sendo mal ou bom, na minha opinião. Por quê? Porque tem coisas que a gente não consegue explicar, mas Deus, ele assegura a explicação e até mesmo a justiça a essa explicação para todos nós. Mediante a essa carga e essa descarga, a ciência ela tenta fazer você reconhecer isso, uma vez que tem dores, na verdade todas as dores são é, são um gesto de carinho para você. Por que um gesto de carinho? Porque as dores elas vão te fazer encontrar
o que você precisa e não aquilo que você cogitava precisar. Porque se você vive na cogitação, você está perdidinho, né? E aí, uma forma de se achar é o mal que te encontra. Então, poxa, imagina só que um animal ele fugiu, porque ele estava desesperado, porque não estava entendendo o que o dono estava fazendo para ele. Mas o dono sabia que estava fazendo aquilo para o bem do animal, porque se o animal saísse, provavelmente o animal sofreria algum dano que, que seria muito mal para esse animal, né? E aí o que acontece? Aí o gato, o animal, né? Pode ser qualquer animal. Ele começa a achar que o dono ele é ruim, ele é perverso. Ele vai comer ele é um demônio, é uma coisa monstruosa. Em muitos instantes o dono acha isso. E no primeiro momento de fuga, o animal sai correndo. Sai correndo e dispara, até ele achar que está seguro desse monstro. A primeira fuga, né? Aí nessa fuga, ele começa a passar fome, sede, fica debilitado e sofre, até que o dono o resgata. Todo magrinho, coitadinho. E aí ele mal reconhece que é o dono, porque tá todo bêbado de falta de nutrientes, tá todo sem noção. E aí o animal começa a reganhar a noção de que naquele ambiente ele tem água, ele tem comida e ele tem até mesmo alguém que está ali acompanhando ele, dando comida e fazendo algumas orações com ele, né? Algumas atividades. E aí o animal ele assusta, mas ele agradece a Deus por ser salvo, vamos dizer assim, né? Por ter essa comida, está reativando o seu organismo e ganhando a saúde. E ele começa a ganhar consciência de que aquele lugar é um lugar muito valioso. E ele pode contar com aquele lugar. Só que naquele lugar, às vezes, lhe falta alguma coisa, alguma adrenalina, algum sentimento de dono, de conquistador, um sentimento de guerreiro, coisas que dão tesão. E aí ele começa a se entediar do lugar e de repente, numa outra oportunidade, ele vai. E vai de novo e sofre de novo e tenta ser ousado mais, né? Ousar mais e acaba voltando muito mais machucado. E aí, de novo, o dono acha, né? Acha ele, cuida dele. E aí, de novo, o animal ele vai ganhando consciência. Até que um dia, né, o animal ele entende que ele não é o dono e ele não precisa daquilo e que existe uma conexão que é valiosa e é profunda se ele se tornar obediente e se ele conseguir aos poucos conseguir essas coisas que ele quer, né? O sentimento de caçador, de aventureiro, e aí ele vai ali, faz isso e depois volta para cá, e aí ele começa a ganhar a liberdade e a salvação. Assim como eu, quando era criança, desejava.
né? Ahm, e desejar esse avançar, esse poder, é uma coisa que deixa a gente com um gás danado. A gente fala assim, pô, eu vou atrás desse aqui, eu passo o que tiver que passar, né? Eu faço, eu saio correndo na mesma hora, né? Só que quando a gente, nesse momento, a gente não tem nenhuma consciência, nem... E o que que é falta de consciência? É falta de salvação. Quando você não tem salvação, você não tem pensamento, você não tem nada que te faça acreditar que sair por impulso é ruim. Você não conhece o outro lado. Você nada te faz parar para pensar. Quando a gente ganha Deus, né, conforme é, a presciência de Deus, a gente começa a conhecer com antecedência os sofrimentos de Cristo. E isso nos faz entender os votos dos animais. A gente começa a ter a qualidade de entendimento e a gente começa a conseguir, né, fazer orações, trabalhar os gestos para uma salvação cada vez mais é, apreciada, né? Onde cada vez mais os animais não vão sofrer tanto por esse momento de vida, né? E conciliar essa fonte de alegria, né? É, e entender os verdadeiros valores, porque é muito difícil, porque ao mesmo tempo que a pessoa pode aprender, ela pode esquecer, uma vez que ah, a pessoa ela não conseguiu, se ela não conseguiu aprender com a coisa que aprende de verdade. Por exemplo, o que aprende de verdade um homem é uma mulher. Pode parecer estranho falar isso, mas é. Eu não interfiro na palavra de Deus. É isso. O que faz um homem aprender de verdade é uma mulher. O que faz um animal aprender de verdade é a sua o seu oposto. Então, o que faz algo aprender de verdade, que tem poder para fazer algo aprender de verdade, é o seu oposto. Não tem, não tem como ser diferente, porque esse é o jeito certo. Esse é o único caminho, a única verdade, a única vida. Se você deseja aprender de verdade, toma a tua cruz e segue o seu oposto, a sua mulher, o seu homem. E assim vocês verão a luz de Cristo, adquirir um filho dessa composição de aprendizado eterno. Mas o único problema é a ambição. E aí a ambição a gente viu nas cartas posteriores aqui, que a ambição ela é, é um problema sério de comunidade que às vezes fazem com que as pessoas precisem
aprender várias versões de consciência para domar esse espírito de vaidade, de desejos desnecessários, né? E o que acontece? As pessoas elas estão nuas dentro desse emparelhamento desnecessário, né? Quando uma pessoa ela comete esse pecado ou esses pecados, né, contra o seu Salvador ou a sua Salvadora, né, colocando-se assim, né, ela começa a se destemperar e todos nós vemos esse destemperar. É uma vergonha tremenda. Assim, é claro que respeitamos e desejamos melhoras, mas a gente antecipadamente a gente deseja que essa pessoa não o faça, que ela tenha uma Bíblia, que ela estude com o seu oposto, assim como Deus estuda com o seu oposto, o Satanás, uma forma de ser Deus e de se manter Deus para o nosso bem. Deus Pai. Então, por mais que a gente de alguma forma aproveite com o erro para aprender, a gente só aprende do erro que a gente comete. A gente às vezes fala com o irmão que a gente aprende com o erro que ele cometeu, só para ele não ficar achando que ele está no mundo e esse coisa que ele fez não vai ensinar a gente. Sendo verdadeiro com você, não. Aquilo que ensina a gente é exatamente aquilo que a gente erra, pois a gente sempre foi e sempre será exato como uma matemática. A gente pode até olhar e ter fé com os irmãos vizinhos que erraram ou que acertaram, mas fé não acerta o jogo. Fé só te ajuda a querer acertar. Acertar é você com os seus próprios erros. Então, você reconhecendo os seus erros, você, mediante a isso, conseguirá acertar. Mas com os seus erros, não com os erros dos outros. Porque o seu casamento com Deus, a sua vida, a sua salvação está programada com Ele, né? Não cabe ao conselho de outrem, mas outrem pode te dar fé, né? Mas não é a palavra final. A palavra final vem do Espírito Santo, que recebe a Deus e conduz, né, a você ao caminho certo, né? Então, por isso existe essa relação de meditar a palavra e chegar a sentimentos ou considerações mantidas sobre isso. Até porque tem pessoas que querem o mundo e aí começam a fazer todo dia uma extravagância, uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí acaba que perde a salvação porque não lembra nada, não reflete nada, não se carrega de nada que fez, não aprecia nada. E aí perde as contas mesmo, né? Não dá pra não tem ninguém que consiga administrar esses tipos de furo. A única coisa que vai estar escrito vai ser nos seus danos, né? Danos às coisas que você fez, né? E aí, tá no meu DNA. Não, não tá no seu DNA, não. Não tem nada no seu DNA que te impede de mudar. Isso é uma falácia.
ou eu tenho o DNA propenso para isso. Mas isso não quer dizer que você não possa mudar. Tanto você quanto a todos aqueles que têm o mesmo o mesmo peso no coeficiente de DNA dessa informação na relação analítica que é pesada para isso. Porque toda dor, ela é um carinho para você, pois por mais que ela doa, ela revela o que você realmente precisa investir. E investigando e investindo nisso, você com certeza vai chegar à luz da sua salvação e conseguirá até mesmo mantê-la, uma vez que você conseguiu adquiri-la com mais é, precisão disso, com mais oração, com mais é, conscientização disso, né? Pois agora você sabe aonde dói dentro desse tipo de vida e você sabe o que você precisa fazer. Você não pode fazer o que você fazia, você tem que fazer as coisas diferentes pensando nessa dor, né? Então é isso, né? Medicina, mediar, tá tudo aí dentro daquilo que você pode fazer. Então vou dar um exemplo aqui para ficar claro, né? Por exemplo, se dói para você assistir canais TikTokers, pessoas super inteligentes falando das suas notas, pessoas super ricas falando do quanto dinheiro tem, isso aquilo, não não assista. Por quê? Porque se dói isso, né? Você tem que fazer o oposto, né? Você sabe aonde dói. Aonde dói? Na inveja. Se dói na inveja, o que que você tem que fazer? Você tem que procurar não invejar as pessoas. Não procurar esse tipo de coisa. Porque quanto mais você se deixa se doer na inveja, mais você se afeta disso e acaba prejudicando você e sua relação com o Espírito Santo, né? Com a sensibilidade. Outro exemplo. Se te dói ser. É, se. Deixa eu ver. Se te dói ser acima do peso, você não pode negar que não existe dor em comer muito, né? Comer sem educação, comer mais do que precisa. Por quê? Porque te dói. É aí que dói. Aí que você tem a consciência. Aí que você está sendo avisado. Se isso te dói, você não pode negar essa dor. Essa dor é precisão. Ela é mal, ela é perversa, mas ela é boa ao mesmo tempo. Porque ela tá te mostrando, ela tá te dizendo, ó, é aqui, ó, o problema. Aqui é o sintoma. Você tem que mexer aqui. Quanto antes você começar a sua conversão, começar a mexer aqui, mais rápido você vai ter chances de ser salvo e ter o prazer de viver no céu lugar, no seu sentimento, no seu prazer, né? No seu saúde, no seu segurança, né? No seu sem vergonha. Porque se tem uma coisa que dói, que é ácida, é a vergonha. Ter vergonha dói demais, é muito ácido, né? Você olha assim e deforma tudo. Você... Nossa! Depois que você
você sai da vergonha por um pouco, né? Vai, respira. Nossa, dói demais, cara. É quase que um dia inteiro de malhação. Dói demais, no outro dia você acorda todo doído. Por causa da vasoconstrição acidante de vergonha, né? Então, para que você se livre disso, o mal ele tá aí para te ajudar. Então, não adianta você dizer sai mal, sai em nome de Deus. Não é assim que faz. Reconhece o mal e agradece, fala obrigado por você estar me avisando. Eu quero eu quero negociar com você para que a gente possa se livrar, né? Para que eu possa pagar o mal com o bem, para que eu possa fazer o bem e pagar o mal que eu fiz a mim mesmo, que eu fiz ao Espírito Santo, que eu me afastei de Deus, que eu perdi a sensibilidade perante ao corpo que carrega Cristo, adquiri isto em nome do Senhor Deus que vive em mim, para a honra e glória minha e dos meus irmãos, aos quais eu iluminarei mediante a essa ação que eu tomo, a ação do bem. Quando alguém toma a ação do bem, ela ilumina o bem para todos, pois vale. Não tem coisa que vale mais do que isso. Se você falar que um prato de arroz e feijão vale mais do que isso, eu sinto muito, mas não vale. Ah, depende do momento, depende da hora. Não, não vale, cara. Não vale. Porque se ninguém soubesse plantar arroz e feijão, o Espírito Santo e o amor, né? Essa ação revelaria a você, né? A dor, a fome revelaria a você. Mas se ninguém soubesse da onde o arroz e o feijão vêm e você ganhasse um prato de arroz e feijão, você nunca saberia aonde pegar o arroz e feijão, produzir. E você morreria e você não deixaria descendência nenhuma. Agora, se você está sentindo fome e você diz: eu estou sentindo fome, eu preciso de oração, conversão, paciência para conseguir comida, você de alguma forma conseguiria desenvolver na natureza a harmonia e deixar a harmonia para você e para sua família, para que vocês conseguissem gerar o arroz e o feijão. Então, ter noção de que o feijão e o arroz existe, que Deus existe, não salva ninguém. Só deixa as pessoas confortadas momentaneamente. Mas o que realmente salva é a busca para o bem que negocia com o mal, né? Afasta o mal para longe, né? Para o mais longe possível, até que o mal ele não seja uma ameaça para te encontrar, né? Porque ele está sempre procurando você, né? Ele sempre está rodando aí no seu organismo. Ó, aqui tem mal, aqui tem mal, aqui tem mal, aqui tem mal, não, não. Aí quando ele encontra uma dor, um mal, ele fala aqui, 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 aqui. Aí ele começa a bater, ó. Aí você, calma, calma, tá tudo bem, né? Calma, calma. O que que você quer? Não, porque tem alguma coisa aqui, eu quero saber. Ah, não, isso aqui é. Tá bom, vamos ver o que que é. Ah, tá, é isso aqui, isso aqui. Então você vai fazendo oração e vai deixando o mal, abandonando o mal, né? Então é mais ou menos assim, só que para cada um é de um jeito e isso aí que
é nisso que a gente se empenha em, em entender, né? Porque entendendo que cada um é de um jeito, existe salvação ao infinito, né? Infinitas salvações, né? Então, imagina viver num mundo em que é infinitamente é, salvo a todo momento, né? A gente viveria em, em salvação eterna. É esse que é essa que é a palavra de hoje. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.